Em todo o Brasil, amigos do Show do Esporte, é a sequência das grandes emoções do Show do Esporte de luxo deste domingo, né? Emoções que começaram com o campeonato italiano, 5-0 para a Juventus em cima do Parma, quebrando uma invencibilidade de 450 minutos do Tafarel, passando por Itália e Uruguai. A Itália, terceira colocada na Copa Pelé, direto de Miami com J. Júnior. Depois a grande emoção do bicampeonato brasileiro na Copa Pelé, Brasil derrotando de virada a Argentina 2-1, que você acompanhou com o Silvio Luiz. E agora a Supercopa Brasileira, aqui no Morumbi, ao vivo para todo o Brasil, inclusive para São Paulo, Corinthians e Flamengo. Os nossos companheiros Gilson Ribeiro e Olivério Júnior têm as formações das equipes que começam o grande espetáculo para você. Gilson e Olivério. Boa tarde, Marco. Boa tarde também aos amigos do Show do Esporte que acompanharam agora mais esse título do Brasil conquistado nos Estados Unidos, na cidade de Miami. O Corinthians escalado, o jogo está começando neste momento. 1 Ronaldo, 2 Giba, 3 Marcelo, 4 Jaceni, 5 Márcio, 6 Guinei, 7 Fabinho, 8 Tupanzinho, 9 Paulo Sérgio, 10 Neto, 11 Mauro. Técnico Nelsinho. Olivério. Bem, Gilson, boa tarde, Marco. Aos amigos da Rede Bandeirantes e de todo o Brasil, também ao Juarez. O Flamengo do técnico Vanderlei Luxemburgo traz a campo 1 Zé Carlos, 2 Ailton, 3 Adilson, número 4 Rogério e 6 Piá. 8 Idemar, 5 Júnior, 10 Marcelinho, número 7 Alcindo, 9 Nélio e 11 para o jogador atacantezinho. Árbitro José Mocelin, que é gaúcho, João Batista Byron e também Marcos Spironelli, os auxiliares. Muito bem, daqui a pouquinho a primeira intervenção do Juarez Soares, que vai acompanhar para você aqui do Morumbi este grande clássico do futebol brasileiro. Nada mais, nada menos do que o campeão brasileiro, o Corinthians, e o campeão da Copa Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, decidindo a Supercopa do Brasil. Primeiro escanteio do jogo, está aí o Neto. Do lado bom para ele, do pé esquerdo dele, ele carimbou ali o comandante Nélio, que estava fazendo uma barreira para o escanteio do Neto, porque o escanteio do Neto, apesar da falta de ângulo, é meio gol, né? Você sabe disso. E é mais um corner. Veja como o Neto está realmente fino, né? Depois da temporada no Spa aqui de São Paulo. Bateu de novo no Nélio, hein? A pontaria do Nélio está boa. Mas essa, Marco, é a maior prova de que os dois técnicos se conhecem profundamente, tanto o Vanderlei Luxemburgo quanto o Nelsinho, porque essa é a repetição do Campeonato Paulista, quando um treinava o Bragantino e outro treinava o Novo Horizontino. Esse detalhe, por exemplo, todo mundo vai começar a usar contra o Corinthians agora. Tá certo. Não entendi a bronca do juiz no Nélio, porque ele tá na distância regulamentar, né? Olha o córner do Neto! E o Zé Carlos foi lá na forquilha do segundo pau para evitar o gol olímpico. Começa em cima o Corinthians com 3 escanteios sucessivos. Reveja esse. Olha o Zé Carlos. Tocando para a linha de fundo, é novo escanteio. O Neto, quando ele cruza da direita para a esquerda para repetir a cobrança, cumprimenta inclusive o goleirão do Flamengo. Você viu o Zé Carlos. A reclamação do Neto era com relação a toque que existiu do jogador Nélio. Ah, sim, aí tá certo. Escanteio, olha o Giba tocando. Tentou chegar o Paulo Sérgio, tirou a zaga do Flamengo. Recomeça o Corinthians aqui atrás. Tá aí o Marcelo. Esse é o Giba, o lateral direito. Boa finta do Zinho, em Tupã. Tentou a triangulação para o comandante de ataque Paulo Sérgio, aberto aqui pela ponta direita. Houve a cobertura do Idemar. É mais uma reposição lateral para o time do Corinthians. Estamos todos felizes, vibrando com a grande vitória do Brasil lá em Miami, na Copa Pelé, que você acompanhou com o Silvio Luiz, sobre a Argentina na final. E ganhar da Argentina de virada tem um sabor todo especial. Juarez Soares, este jogo, esta Supercopa, colocando frente a frente as melhores equipes brasileiras da última temporada, o Corinthians e o Flamengo. Sem dúvida nenhuma, Marco, meus amigos da Bandeirantes, companheiros, é um jogo espetacular, né? Pelo que representam as duas equipes, pela sua história, tradição e pelo que vivem no momento. São dois campeões. Agora, os técnicos, eu repito, se conhecem profundamente, detalhe a detalhe, passo a passo, tática a tática. Então eu acho que esse é um jogo que vai ser decidido nessas jogadas do Neto, assim, porque os dois times são distribuídos muito bem e por igual. Você vê que no Flamengo o Luxemburgo misturou jovens jogadores com jogadores experimentados. E dá certo porque ele é um grande treinador, hein? Tá certo.
O Juarez já grifou para você que os dois técnicos se conhecem. Claro, você sabe, o Luxemburgo foi campeão paulista pelo Clube Atlético Bragantino e o Nelsinho vice-campeão paulista pela equipe do Novo Horizontino, Grêmio Esportivo Novo Horizontino. E com mais um detalhe, né? Eles se defrontaram 5 vezes ao longo do Campeonato Paulista do ano passado, registrando 5 empates. 5 empates. No tempo regulamentar, é verdade. 0-0. Já temos 4 minutos e 30 ao vivo para todo o Brasil pela Rede Bandeirantes, inclusive aqui para São Paulo, capital. Corinthians e Flamengo pela Supercopa. É o tira-teima, né? O campeão brasileiro frente ao campeão da Copa Brasil da última temporada, com um detalhe: ambos representarão o futebol do Brasil na próxima Copa Libertadores da América. É bom que se lembre. A capital, como de resto do Brasil, viveu um fim de semana chuvoso, mas bote chuva nisso, né? Inclusive, a questão de 20 minutos atrás, antes do começo do jogo, choveu torrencialmente aqui sobre o bairro do Morumbi, onde está o estádio do São Paulo. Curiosamente, no momento em que se aproximava o começo do jogo, a chuva amainou, está um leve chuvisco, né? Já teve até um ameaço de sol, porque embora estejamos às 18h20, estamos no horário de verão, horário natural 17h20, né? Já saiu o arco-íris e está até ameaçando abrir o tempo. Ataque do Flamengo. Piá, uma das grandes revelações da Copa da Taça São Paulo de Júniores do ano passado, você se lembra? Ele, o Rogério, o Djalminha, todos já promovidos ao time principal do Flamengo. O Ildemar. Beijuzinho sempre por dentro. Comandante Paulo Sérgio está aqui atrás, fechando o corredor da intermediária corintiana. Acabou pegando o pé de apoio do Zinho, você viu? Veja uma falta, a primeira falta frontal ao ataque ao gol do Corinthians contra o gol do Ronaldo. O Paulo Sérgio, que está no time do Corinthians, se me permite, Marcos, porque o jogador Wilson Mano está contundido, sofreu uma contusão no primeiro amistoso que o Corinthians fez contra o Hamburgo, antes de ontem, quando venceu de 1-0. Gilson Ribeiro trazendo ilustrações para você nessa transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes. Djalminha está ali com o dedo no gatilho. Este é o Júnior, claro, você conhece. Mas quem partiu foi o Júnior. A bola bateu na muralha alvinegra. Tupanzinho tirou de lá. Esse é o único homem que está no campo intermediário do Flamengo e assim mesmo na linha de centro. Veja, é o quarto zagueiro Rogério. Tentou chegar o Ailton lá pela extrema direita, jogador utilíssimo, né? Já jogou de meio de campo, de ponta esquerda, de meia direita. E agora está fixado ali pela lateral direita do Clube de Regatas do Flamengo. Opa, claro, ergueu muito a perna, mas demasiadamente a perna sobre o jogador corintiano, e o jogo perigoso caracterizado contra o time carioca. Bandeirantes, Verão Vivo 91. Credicar, Caixa Econômica Federal. Vem pra Caixa pegar o seu, vem. Rogério antecipou-se bem ao jogador corintiano. Zinho tentou sair. Já foi pego ali pelo comandante de ataque Paulo Sérgio do Corinthians. Já provou que está muito mais para fechar o caminho, para congestionar, do que para ficar lá na frente esperando a chegada de bola para o contra-ataque mosqueteiro, né? Esse é o Adilson, que jogou a última temporada pelo São Paulo e entrou naquela transação do Leonardo, né? Ele foi para o Rio de Janeiro, você sabe. Nélio. Veja o trabalho do campo de ataque do Flamengo. Bom giro, Júnior atravessou, passou a bola, olha o perigo de bico, passa uma diagonal do Nélio, passa a diagonal do Nélio, à direita do gol do Ronaldo, reveja o lance, que perigo, ele bateu de pé direito, ela atravessou e saiu pela linha de fundo, primeiro perigo contra o gol mosqueteiro, 8 minutos do primeiro tempo aqui no Morumbi. Agora o detalhe é que a defesa do Corinthians ficou olhando, né? Todo o ataque do Flamengo trabalha a bola. Tá certo, Gilson. Ela passou inclusive por 2 flamenguistas, né? Pelo Alcido, que fez a parede para o Nélio escolher o canto. Ele bateu de bico, você viu. E era para a felicidade do Corinthians, saiu à direita do Ronaldo. Fabinho criou espaços ali, o Paulo Sérgio pela meia direita. Em cima dele o Adilson, o zagueiro central. Fabinho. O Piá fechou o espaço, o cruzamento muito fechado. Paulo Sérgio catou, largou com o Neto em cima. Mas o juiz já marcava na carga do Neto sobre o goleiro a falta em cima do Zé Carlos. Vamos conferir juntos, veja. O choque no ar do zagueiro
do goleiro Zé Carlos com o atacante Neto dentro da pequena área do Flamengo, não é, Olivério? É verdade, o Neto continua reclamando com o Mocelin e esse jogo vai decidir o representante número 1 do Brasil na Libertadores de América. Se o jogo terminar empatado no tempo normal, teremos então prorrogação. Se persistir no empate, pênalti para decidir o grande campeão do ano de 1990 do Brasil. Bandeirantes, Verão Vivo 91. 1991, ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade. 9 minutos do primeiro tempo aqui no Morumbi, 0-0. Corinthians e Clube de Regatas do Flamengo, uma transmissão ao vivo no Show do Esporte da Rede Bandeirantes para você. Você já viu hoje Juventus 5, Parma 0, a vitória da Argentina 2-1, da Itália sobre o Uruguai 2-1, Uruguai terceiro colocado na Copa Pelé. Itália, terceira colocada na Copa Pelé, Uruguai, quarto colocado. E a vitória do Brasil, de virada sobre a Argentina, 2-1, Brasil, bicampeão da Copa Pelé, direto de Miami. E agora a Supercopa ao vivo para você aqui do Morumbi, 0-0, Corinthians e Clube de Regatas do Flamengo. Realmente o céu da capital está se abrindo, hein? Felizmente. O gramado apresenta boas condições, apesar do toró. É muito boa a drenagem do gramado aqui no Morumbi, porque o que choveu, inclusive ontem, toda a madrugada hoje, e agora há pouco, foi uma enormidade, né? E o gramado não se sentiu, não. É verdade, não percebemos uma poça sequer. Veja como ela corre solta. Olha o Mauro chegando, atravessando no segundo pau, Giba! Ele escorou para o Paulo Sérgio, tentou um lance de categoria, de efeito, de calcanhar, para encontrar o Tupanzinho que estava mais atrás, mas a zaga do Flamengo tirou rapidinho, hein? Lateral do Corinthians. Jacenir repõe. Esse é o Márcio. Tem condição legal o Jacenir, hein? Recebeu atrás da zaga, mas o Adilson dava condição. E o Alcindo, que acompanhava o avanço do Jacenir, acabou praticando o jogo perigoso. Veja o juiz gaúcho, José Mocelin, com a mão esquerda espalmada. São 2 lances contra o gol do Flamengo, lá pela esquerda do ataque do Corinthians. 11 minutos do primeiro tempo. Uma transmissão direta do Morumbi para todo o Brasil, inclusive São Paulo, pela Rede Bandeirantes, no Show do Esporte. Falta, e você já sabe, é o Neto com o dedo no gatilho. Veja, uma bola de perfil e contra o pé esquerdo do Neto, né? Vai ter que levantar. Ou então meter uma curva com o lado de fora do pé, que ele é bem capaz disso também, você sabe. Bateu no meio do gol, o endereço era o comandante Paulo Sérgio, mas o Adilson tirou. Ainda tem troco, Paulo Sérgio, ele vinha voltando lá de trás da primeira cobrança do Neto. O Bandeira marcou o fora de jogo do ataque do Corinthians na grande área do Flamengo. Esta é parte da galera que está aqui. Como sempre, os Gaviões da Fiel, né? É, como sempre, os Gaviões da Fiel. Tem a Cobra, a torcida corintiana da Brasilândia. Esses... Pode chover, fazer sol, chover canivete, aberto, que eles estão, não tem conversa, né? 0-0, Alcindo vem buscar, Adilson trabalha. São os ex-São Paulinos do Flamengo. Daí o Adilson para você. Piata livre e tem um bom espaço para evoluir, perceba. Somente agora chegou o comandante Paulo Sérgio para cobrir. Esse é o Marcelinho, que a gente no começo da transmissão chamou de Djalminha, mas é o Marcelinho. Djalminha está no banco, né? É. Quando eu digo cobra, que está ali torcida cobra, quando eu digo da Brasilândia, é pro resto do Brasil saber que lá na Brasilândia é onde realmente a cobra fuma. É. Lá na Brasilândia o furo é bem embaixo, mas bem embaixo. É mais embaixo mesmo. Não é fácil. Empatar lá já é vitória, já é goleada, viu? Já é goleada. Olha o Júnior, grande capitão do Flamengo, hein? Foi pego ali pelo Paulo Sérgio. Pegou o pé de apoio, você viu, as imagens mostraram claramente. Foi puxado o pé de apoio do Júnior. Marco, em relação ao Corinthians, o time retorna amanhã para Poços de Caldas, onde está concentrado nesse início de temporada, e amanhã só estarão treinando 2 jogadores, 2 reforços. O Mirandinha, que foi contratado por $235 mil junto ao Belenenses e o Palmeiras, evidentemente, e o Betinho, lateral esquerdo do Santo André, que foi emprestado por 3 milhões de cruzeiros e seu passe está avaliado em 20 milhões, caso o Corinthians queira continuar com ele. O Mirandinha não precisava nem ir para Poços de Caldas, já podia voltar para Portugal, porque se ele veio como cabo eleitoral, deu o melhor resultado, porque parece que a Marlene Matheus ganhou a eleição no Corinthians. Tá certo. Uma eleição Esse fato da Marlene, desculpa, Marcão, será muito importante, porque ela passa a ser a primeira presidenta
de um grande clube do futebol brasileiro. Temos outras presidentas, mas no futebol, por exemplo, do interior do estado de São Paulo. Em São José do Rio Preto, por exemplo, do Rio Preto Esporte Clube. Olha o Corinthians com o Giba. Paulo Sérgio se meteu, o Júnior subiu. Houve ainda sobra para o comandante do Corinthians, que pegou com a bola muito em cima, né? Não teve raio para dar mais força, mais poderio ao pé direito no giro. E o Zé Carlos pegou fácil na pequena área. Eu queria dizer a respeito do Flamengo, que é uma grande torcida e que, na minha opinião, tem agora um treinador espetacular. Não que os outros não fossem, ao contrário, todos os treinadores de categoria que passaram pelo Flamengo. Mas o Luxemburgo tem realmente um toque especial. Nós estamos muito à vontade para falar, porque ele foi campeão paulista, montou aqui no Bragantino um grande time. Os cariocas, que inclusive, com todo respeito, é moçada, hein? Depois da manhã não vai botar aí no jornal, o China estava gozando os cariocas, longe de mim isso. Mas quando chamava o Bragantino de botina amarela, o Bragantino desembarcou no Rio e enquadrou logo o Flamengo em pleno Maracanã. Depois empatou com o Fluminense, depois ganhou do Vasco, depois ganhou do Botafogo. E não foi por acaso, é porque o Luxemburgo, na interiorização que ele fez aqui no futebol de São Paulo, ele exige o máximo do seu time. Então esse time do Flamengo, se correr, se tiver um preparador físico que faça esse time correr, quer dizer, misturando jovens valores com jogadores experimentados, esse time do Flamengo vai ser um time espetacular no que depender do seu treinador. É verdade. Porque o Luxemburgo é super exigente e a única coisa que precisa é o Flamengo correr. E pelo jeito vai correndo. Depois eu queria só falar um pouquinho do Piá e do Adilson, depois dessa falta. Vamos aguardar. Uma falta perigosa contra o gol do Ronaldo ali pela meia direita no campo de ataque do Flamengo. Júnior na linha de tiro. A barreira já está dentro da grande área, 2 passos, 0-0. 16 minutos do primeiro tempo aqui no Morumbi, a Supercopa, ao vivo pela Rede Bandeirantes. Quem bateu foi o Zinho, hein? E o Ronaldo foi exigido pela primeira vez, espalmou e tocou pela linha de fundo, a escanteio para o Flamengo lá na ponta direita. É o primeiro jogo da temporada 91 do futebol brasileiro. A Supercopa. O Corinthians, que é o atual campeão brasileiro, e o Flamengo, o campeão da Copa Brasil, você sabe. Escanteio aqui pela ponta esquerda e Júnior se apresenta para a cobrança. Veja o Júnior. E o gol do Corinthians, o Márcio está no primeiro pau. Olha que bola atravessada do Júnior, hein? Uma diagonal incrível e ela se perdeu com perigo pela linha de fundo. Reveja o lance. Atrapalhou-se a devolução da zaga do Corinthians e com toda a sua experiência, o Júnior falou, é agora e de primeira, com efeito no outro canto. Quando eu digo dessa mistura dos jogadores jovens, experientes, eu digo justamente isso. Júnior, você fica aí que você vai jogar a imensa bola que você sabe jogar, mas não precisa correr. Quem corre para você é o Zinho, é o Idemar, é o Marcelinho. Esses jogadores é que vão correr para você. E quando ela cair no seu pé, o Júnior sabe perfeitamente o que fazer. É um time que dá combate na saída de bola, o time do Flamengo, como é o estilo do Luxemburgo. E com respeito ao Piá, lateral esquerdo, quando o Luxemburgo falou pode vender o Leonardo, é porque ele sabia perfeitamente que esse lateral esquerdo é um bom lateral. Nas partidas que eu vi ele jogar o Campeonato Brasileiro, jogou e jogou muito bem. Inclusive fisicamente é muito mais forte do que o Leonardo. Olha o Flamengo com o Nélio. Guinei foi combatido ali pela linha intermediária. Deu sobra ainda para o Flamengo. Esse é o lateral direito, Ailton. Veja onde está o Adilson. Júnior. Olha o toque do Mengo. Marcelinho com o Júnior. O Corinthians todo recuado. Que passagem do Júnior em cima do ponteiro Fabinho, hein? Tá sozinho, Zinho, é só fazer. Gira mal de pé esquerdo. Perdezinho, uma bola açucarada, preparada pelo garoto Marcelinho, você viu? Começou tudo com a categoria do Júnior no meio de campo, hein? Tem uma informação sobre o Júnior. Ele acabou prometendo à sua esposa que no final da atual temporada ele encerra a sua carreira de jogador. E aí deve começar uma nova carreira que será de treinador. Bandeirantes, Verão Vivo 91.
Seleção brasileira de Masters, a grande seleção brasileira de Masters, bicampeã da Copa Pelé. Você viu, derrotando na final a Argentina 2-1 em Miami. Com a transmissão aqui do Show do Esporte. Um gol do Edu e um gol do Zico, né? Mas que gol do Zico, hein? Não fora ele o Zico, né? O grande craque que sempre foi. 2-1. De virada, Brasil em cima da Argentina, e você acompanhou aqui pela Rede Bandeirantes com o Silvio Luiz. E agora ao vivo para você do Morumbi, já com sol, veja. Já temos sol. Quem diria que choveu tudo aquilo há meia hora atrás, hein? 0-0 Flamengo e Corinthians. Wildemar. E quem diria mesmo, por isso que a gente diz em São Paulo que tudo acontece aqui no espaço de uma hora. Já está um sol forte no gramado. Quer dizer, não é um gramado assim como o do Pacaembu, né? Mas é um gramado até que razoável, porque resistiu bem a chuva, né? Resistiu bem. Veja o Flamengo tocando a bola. Esse é o Alcindo, ponteiro direito. Está muito fechado, tem que recomeçar o Adilson, zagueiro central. E ele exagera no recomeço, né? Vai sair lá de trás, das mãos do goleiro Zé Carlos. Esse Adilson é de uma cidade aqui do interior de Cruzeiro, aqui quase na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Quando ele chegou aqui no São Paulo, o Cilinho disse o seguinte: eu vou botar um back central no São Paulo, que vai ser o maior back central do São Paulo, teve depois que o Mauro Ramos de Oliveira parou de jogar no São Paulo. Depois ele se contundiu na temporada passada. Mas é realmente esse Adilson um jogador espetacular. Eu não sei como que o São Paulo deixou o Adilson sair. Verdade que ele formou dupla aqui com o Ricardo Rocha, que é outra conversa. E até com o Dario Pereira, que também é outra conversa. Mas realmente o Adilson é um jogador de nível de seleção brasileira. Se ele tiver um quarto zagueiro experiente para jogar com ele, o Flamengo pode ficar sossegado. Acho até que o São Paulo não tem um back central como o Adilson. E é em razão disso que o técnico Vanderlei Luxemburgo quer algumas contratações. Um lateral, um zagueiro que pode ser o Ney do Bragantino ou o Wilson Gotardo do Botafogo, e também um apoiador. Olivério Júnior e o Juarez Soares passando informações para os flamenguistas, né? Que estão aí lamentando a saída do Renato Gaúcho, mas que na transação com o São Paulo levaram grandes valores para a Gávea. Não sei se serve de consolo, mas é uma verdade essa. As novas contratações do Flamengo, a comissão técnica com Vanderlei Luxemburgo e com o preparador físico Bebeto de Oliveira, o goleiro Gilmar, que hoje está no banco, o zagueiro Adilson, que está jogando, o Paulo César, que não teve sua documentação regularizada, o Adilson e o Paulo César estão vindo por empréstimo, além da volta do Alcindo, e o Nélio, que também está sendo aproveitado no time de cima. Ele deveria disputar a Taça São Paulo, mas não deu tempo para jogar a Taça São Paulo pelo Flamengo. Aliás, o Adilson está machucado, hein? Só por falar nisso, ele está com o joelho machucado. 0-0, você sabe, já atingimos a marca dos 22 minutos do primeiro tempo aqui no Morumbi. É a Supercopa pela Bandeirantes. Verão Vivo 91. É uma transmissão da Rede Bandeirantes dentro do Show do Esporte. E você pode continuar chamando os telefones do Show do Esporte, né? Arriscando o seu palpite dizendo: dá Flamengo, dá empate ou dá Corinthians. O jogo é aqui no Morumbi pela Supercopa. Tirou bem o Adilson. Olha, o Alcindo vem buscar no mano a mano, ganhou do Jacenir. Está aberta a zaga do Corinthians. Bom toque do Marcelinho. Olha, o Nélio pegou no corredor central. Guinei na velocidade, no carrinho, na bola. Perfeito. Tirou a chance do Nélio dentro da meia-lua, num contra-ataque perigoso do Flamengo. Júnior. Bom toque do Júnior. Quem estava se metendo ali era o lateral direito, Ailton, hein, para receber o toque do Júnior, você viu. Não deu em nada. Mauro vem buscar. O Márcio se manda, o Neto está livre na meia direita. Segurou muito, o Márcio saiu lá pela esquerda com o ponteiro canhoto Mauro. Acomodou bem. Olha a cruzada. Adilson. Tirou bem de cabeça porque o Paulo Sérgio, o comandante do Corinthians, estava atrás dele, à boca da caçapa do Flamengo. E a falta em cima do ataque do Corinthians contra a zaga flamenguista. Já atingimos 23 minutos e 30 é o primeiro tempo da Supercopa ao vivo para você de todo o Brasil pela Rede Bandeirantes. Piá, já bem citado aqui nessa transmissão pelo Juarez Soares. Esse é o Marcelinho. Todos daquela equipe de Júnior do ano passado, hein? Zinho.
Olha onde está o Marcelo, caçando o Zinho na linha de meio. Clareou tudo o Zinho. Esse é o Wildemar. E agora o Ailton. Toque do Mengo. Jacenir acaba fazendo a bola tocar nas pernas do flamenguista, ganhando a reposição manual para o Corinthians. Bem, Marco, está aqui o técnico Vanderlei Luxemburgo. O Flamengo realizou sua pré-temporada em Vassouras, jogou uma partida treino em Barra do Piraí, venceu 5-0, e hoje o técnico Vanderlei Luxemburgo tem a oportunidade de ver o seu time jogando uma partida até valendo uma possibilidade de título, da primeira posição para a Taça Libertadores de América. Como é que você está vendo o seu Flamengo? A gente seca os olhos, evidentemente. Tá bem, o time está bem posicionado. Tem algumas coisas do Corinthians que está encostando 3 jogadores contra 2 na defesa quando a gente ataca, mas no todo está bem. Aí o Vanderlei Luxemburgo. De um lado, o técnico campeão paulista, o Luxemburgo, e do outro, o técnico campeão brasileiro, o Nelsinho do Corinthians. Né? Questão de cabeça, as duas equipes estão bem. Estava impedido, hein? Estava um passo além do último homem, que era o Adilson, o comandante de ataque do Corinthians, o Paulo Sérgio. Você viu, e o Bandeira também. Bandeirantes, Verão Vivo 91. Credicar, Caixa Econômica Federal. Vem pra Caixa pegar o seu, vem. Amanhã, 9h30 da noite, mais um desafio para você pela Rede Bandeirantes com o playoff final do Campeonato Paulista de Basquetebol Masculino. Fique ligado. Rogério. Olha o Nélio, se mexendo bem e trazendo o central Marcelo com ele. Está aberto o corredor central do Corinthians, tanto está que o Guinei teve que matar a jogada, né? E vai receber o cartão amarelo, Gilson Ribeiro. Ele recebeu o cartão amarelo, na verdade, ele não foi para pegar o jogador do Flamengo. Ele foi até na bola, foi infeliz mais uma vez. E o cartão pode até proceder, né? Pra ele maneirar um pouco, mas não foi proposital, não. O que eu não estou entendendo bem no Flamengo é que o Adilson está mancando do joelho esquerdo já faz uns 10 minutos. Eu acho que ele não quer avisar o banco, o campo está pesado, e eu acho que o banco de reserva do Flamengo não se apercebeu, né? O Adilson é um back central para jogar mais ou menos plantado ali. Ele não é para ir para frente, tocar bola, se apresentar lá para cabecear. Ele não é um jogador nesse estilo, não. Ele é um esplêndido jogador aqui atrás, que faz cobertura e que dá tranquilidade. Nossa Senhora, o rapaz chegou ali com tudo que tinha direito. É o Guinei, combateu por trás, né? E a falta e o cartão amarelo nele. Outro detalhe também que eu queria falar, o nosso repórter foi ali, o nosso querido Oliveira, e foi falar ali, tentar falar com o técnico do Flamengo, e o juiz reserva aqui foi lá e falou: o senhor não pode falar, nós vamos chegar um dia, se Deus quiser, nas negociações da televisão com os clubes, e eu digo isso com o maior respeito, que quando se paga para transmitir o jogo, se adquire o direito de entrevistar o técnico. O juiz reserva, em vez de ficar prestando atenção na arbitragem, não ficar com essas frescuras de ficar andando atrás de repórter, entendeu? Isso tem que ser uma cláusula. Comprou o jogo, comprou. Olha o Júnior. Comprou o jogo, comprou. Então, cláusula 3. Pode entrevistar o técnico 2 vezes no primeiro tempo, 2 vezes no segundo tempo, ou 3 vezes no primeiro tempo, porque senão você compra o espetáculo e fica subtraído, né, de uma série de detalhes. E quando compra caro, né? Olha o Corinthians chegando, é o comandante Paulo Sérgio. Fechou bem ali o corredor central, o Piá, que foi cobrir lá o zagueiro central Adilson do Flamengo. Olha o Júnior levando o Mengo. O Wildemar. Piá já se mandou aqui pela ponta e tem todo este espaço para progredir. Veja. O Neto veio cobrir. Ele cruzou fechado, mas o Ronaldo está atento. 0-0 o primeiro tempo aqui no Morumbi, ao vivo para você em todo o Brasil. A Itália foi a terceira colocada na Copa Pelé, derrotou o Uruguai hoje. 2-1. O Brasil é bicampeão da Copa Pelé. Derrotou hoje na final de virada a Argentina 2-1. É a Supercopa. O campeão brasileiro, o Corinthians, contra o campeão da Copa Brasil da última temporada, o Flamengo. 0-0, 28 minutos do primeiro tempo. Lateral Mosqueteiro, este é Giba. Zagueiro central Marcelo. Marco. Oi.
Já ultrapassamos aqui a 26 mil telefonemas. O amigo do Show do Esporte continua ligando e respondendo a nossa pergunta. Quem vai ser o campeão desta Supercopa? Até agora o Corinthians está na frente com 460 votos. E o Flamengo vem atrás em segundo, lógico, com 110 votos. Ligue porque as nossas recepcionistas, as recepcionistas das classificadas Oeste estão prontinhas a te atender. Tá legal? Muito bem, Ana Cláudia. Então os amigos de todo o Brasil podem continuar chamando os nossos telefones que apareceram aí no seu vídeo, conversando com as nossas recepcionistas e arriscando o seu palpite, né? Da Corinthians, da empate, da Flamengo. Quem será o campeão da Supercopa, né? A gente fala da Corinthians, da empate ou da Flamengo, porque no concurso vale o tempo regulamentar, né? Pelo regulamento, dando empate no tempo regulamentar, teremos uma prorrogação e depois a decisão por pênaltis, se necessária, né? E o Paulo Sérgio, o atacante do Corinthians, está sendo atendido fora do gramado. Momentaneamente com 10 do time do Parque São Jorge. Olha o Piá. Chegando o Flamengo. Zinho. Foi muito fechado, ficou fácil para o Ronaldo pegar. Na marca dos 30 minutos do primeiro tempo no Morumbi. O Mauro saiu de costas para a reposição do Ronaldo, né? Facilitou a chegada do Ailton, o lateral direito do Flamengo, para disputar. Mas ele acabou na dividida, atropelando a bola e o lateral é do Corinthians. Daí o Paulo Sérgio se recuperando e tentando voltar para o campo de jogo. O banco do Corinthians não se movimentou ainda. Sinal de que o Paulo já avisou que dá para voltar e, aliás, está voltando. Fora das imagens, lá pelas populares do Morumbi. Está chegando para o meio de campo para pedir autorização para retornar ao ataque mosqueteiro. Veja o Paulo lá no fundo de mão esquerda erguida, pedindo autorização do árbitro que está de costas, né? A jogada seguiu com a falta em cima do Tupanzinho, ali na intermediária corintiana. Agora o Paulo Sérgio já retornou para o campo e o Corinthians está completo. 30 minutos e 4 segundos do primeiro tempo no Morumbi, a Supercopa ao vivo pela Rede Bandeirantes. 0-0, Flamengo e Corinthians. Neto. A falta é lá no Parque São Jorge, hein? O campo está molhado. Ela bateu no Tupanzinho, ficou amortecida. Veja o Marcelinho puxando o contra-ataque do Flamengo. Tupanzinho está entre ele e o Zinho. O Zinho recebeu e quando ele girou para fintar o Marcelo, a bola saiu, mas antes da saída da bola, o árbitro já havia marcado a falta do Marcelo em cima do Zinho. É uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes para todo o Brasil, inclusive para São Paulo, dentro do Show do Esporte. O Idemar. Esse é o Zinho. Toque do Flamengo. Rogério tem o Adilson se quiser. Quis. Lá atrás, na cabeça do círculo central. Ailton aberto pela ponta. O Idemar se aproximando e o Júnior pedindo mais à frente. Júnior recebeu. Marcado pelo Neto, hein? O Ailton ficou fechado pelo Neto, teve que retroceder. E se deixar, ele chega lá no Zé Carlos. E é o que acontece. Bandeirantes, Verão Vivo 91. ...1991, ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade. 0-0. Olha o Flamengo no ataque, o Idemar com o Júnior. O Idemar saiu aqui pela esquerda com o ponteiro Alcindo deslocado. Tentou fazer um overlap ali, o Piá, quando ele foi barrado na marcação do jogador corintiano, ele acabou empurrando e a falta marcada contra o Flamengo. Marco, este ano vai ser um ano repleto de disputas importantes para o time do Corinthians. Por exemplo, além deste torneio hoje, que termina hoje mesmo, evidentemente, com um jogo sólido, está disputando também o torneio Euroamérica com as equipes alemãs e também com o Palmeiras, né? Tem a Supercopa, esse jogo, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, o Libertadores da América e o Campeonato Paulista. Por sinal, o Corinthians joga no dia 20 de fevereiro sua primeira partida contra o Flamengo, já pela Libertadores. Muito bem. Falar em campeonato internacional, vai começar também no dia 4 o Campeonato Sul-Americano de Júnior na Venezuela, com cobertura exclusiva da Rede Bandeirantes. Fique ligado. 0-0, tá aí o placar para você. Primeiro tempo
Já caminhamos na marca dos 33:30 da fase inicial. 0-0, Corinthians e Flamengo. Se precisar de um centroavante para a seleção de júnior, o técnico já sabe onde vir buscar, né? Só. Olha o Júnior, que toque bonito de calcanhar pro Idemar. Ele percebeu a fuga do Ailton, o Ailton afunilou. O Alcindo tentou puxar de calcanhar, né? E ela passou, o Marcelo tirou. Bem o Mauro, hein? A chuva já parou, mas o Neto e o Fabinho estavam realmente na banheira, né? Pelo menos 3 metros à frente dos últimos homens da zaga do Flamengo. Mas o Flamengo é um time super ligado. Quando percebeu o lançamento, gritou para a linha de impedimento, saiu e largou o Corinthians impedido. É um time muito ligado no jogo. Olha o Nélio com o Piá. Bem o Guinei, hein? Fez a cobertura, fez a parede, protegeu a bola e ganhou o tiro de meta para a equipe corintiana. Zero a 0. Paulo Sérgio. Fabinho. Não, saiu pro Flamengo, hein? Me pareceu um toque claro do Fabinho, né? Eu também achei. Achei não, foi. Foi, né? E o Gilson tá lá em cima do lance, né? Tá pertinho. Fabinho tentou dominar, a bola escapuliu pelas suas canelas. Embora tivesse sido combatido por trás pelo Piá, o Piá não tocou na bola. Neto, 0 a 0. Esse é o Mauro. O Jacenil se mandou por dentro. E o Paulo Sérgio, que pelo menos em termos de fôlego, já está inteiro da temporada, né? Temporada começando hoje, ele já está correndo por todo mundo aí no campo. É o comandante de ataque do Corinthians, mas já cobriu o lateral direito, já cobriu o zagueiro central. Já foi lá para a ponta esquerda, como agora. Está esbanjando vitalidade e pulmão, né? O jovem comandante de ataque, Paulo Sérgio, da equipe mosqueteira. Mas tanto o Flamengo quanto o Corinthians carecem realmente de um centroavante que tivesse maior presença na área. Eu não sou muito favorável ao centroavante que cobre para lá, que cobre para cá, que vem cobrir. Não tem que cobrir nada. Ele joga ali na zona do agrião, ali da intermediária para frente, dentro da área e vai buscar o gol, que é melhor. Porque é evidente que o Paulo Sérgio é garoto, não é caracteristicamente um centroavante, né? Mas está tendo uma nova chance no Corinthians. Mas tanto o Corinthians quanto o Flamengo se ressentem disso, porque os seus centroavantes são jovens ainda, são inexperientes. Centroavante de um time como o Flamengo, como o Corinthians, tem que ser o seguinte: quando entra lá no vestiário, o Beck já falou, ó, você vai marcar o centroavante do Corinthians porque ele é o capeta, hein? Você marca que eu fico na cobertura, não bobeia que ele faz gol. Quando você não fala assim a respeito do centroavante do time adversário, é porque ele não está preparado para jogar. Se o cara entra em campo e fala, quem mesmo que é o centroavante, hein? É 8 ou 9. Não, aquele moreninho, tá vendo? Você pega aí. Aí não. Aí não. Tá certo. E é o que está acontecendo. Marcelo, 0 a 0. Fabinho. O amigo de todo o Brasil pode continuar chamando os telefones do Show do Esporte e arriscando o seu palpite, né? Converse com as nossas recepcionistas e diga: vai dar Flamengo, vai dar empate, vai dar Corinthians, concorrendo aos prêmios no final do Show do Esporte de hoje. Lançamento do Tupã. Rogério chegou fácil de cabeça em cima do Paulo Sérgio. Recomeça o Flamengo, veja o Nélio aberto pela ponta esquerda. O Tupã cobriu o Giba, foi pintado. Olha o Nélio, não tem pé esquerdo, hein, Nélio? Cruzou de chapa, de pé direito mesmo, né? Ô, Marco. Facilitou o goleiro Ronaldo. Diga. Um grande abraço a você, Marco, ao Juarez, ao Gilson e ao nosso Olivério. Eu sei que vocês, como homens inteligentes que são, já possuem o cartão Credit Card Mastercard. Mas existem alguns amigos do Brasil que também são inteligentes, mas que não tiveram a oportunidade de adquirir o seu. É por isso que nós estamos reforçando o convite, tá, Marco? O telefone está aí no vídeo, 011-458-3866. É o telefone do plantão Credit Card Mastercard. É o cartão de crédito mais aceito de todo o país. Ligue agora mesmo. O plantão Credit Card atende a você e ainda de quebra, se a sua proposta for aprovada, você fatura uma calculadora solar. Vamos lá que o Flamengo está no ataque, Marco. Muito bem, Elia Júnior. Olha o Piá armando o cozinho. Guinei. Mas deu troco aí, né? Olha a saba para o Idemar. Toque do Flamengo no campo de ataque, bom giro do Idemar. Marcelinho. Tá sozinho o Alcindo, hein? Tentou a bicicleta, ela bateu no Guinei e saiu pela linha de fundo. Foi a opção que restava pro Alcindo, né? Quando ele matou na testa, ela subiu muito e caiu a pino, né?
Ele só podia tentar este lance acrobático, que acabou resultando neste escanteio que o Zinho vai bater lá pela ponta direita do ataque do Flamengo. Veja o Zinho. 0 a 0. 38 e 30 do primeiro tempo aqui no Morumbi. Luiz conversando com o Ronaldo, goleiro do Corinthians. Jacenir está no primeiro pau, veja. E o Zinho na cobrança, de curva. Vem o Marcelo, hein? Mauro vem auxiliar na defesa. Tirou como pôde ali o médio volante Márcio, mas já havia sido marcada uma irregularidade no posicionamento do ataque do Flamengo. Bandeirantes, Verão Vivo 91. Saiu um amarelo para o Ronaldo, hein, Gilson Ribeiro? Agora ele fica quietinho, né? Realmente o Ronaldo fazendo muita cera e falando muito, reclamando. O árbitro não perdoou, meteu o amarelinho nele. Tá certo. Eu gosto desse juiz. Eu vi ele apitar 4 vezes no Campeonato Brasileiro, apitou sempre muito bem, acompanhando as jogadas em cima. Eu acho que ele, se continuar assim, vai ser uma revelação da arbitragem do Brasil. E enérgico. Sim. Ele não quer saber se no estádio tem 10 pessoas, tem 30, tem 40, se é Supercopa, Minicopa, Grande Copa. Ele apita tudo igual, sempre certo. É exigente, eu gosto dele. Aliás, um pouquinho antes desse cartão amarelo, as câmeras pegaram, antes da cobrança do escanteio, ele conversando e já chamando a atenção do Ronaldo, né? E na sequência continuou chiando o goleiro do Corinthians e saiu o amarelo. Não sei se tinha condição legal o Fabinho não, hein? Bandeira disse que sim. Ele cruzou e a zaga rebateu. Olha o Fabinho. Giba fez a passagem e chegou junto para fechar na cobertura o Idemar. Foi agarrado pelo Fabinho, mas o Flamengo levou a falta de vencida, né? Beijãozinho puxando na velocidade o contra-ataque do Flamengo. Adiantou um pouco, né? E o Marcelo tocou rápido para o Giba. E já deixou o Tupã. Tem o Fabinho se quiser. Quis. Olha o Corinthians. Começa a esquentar o clássico aqui no Morumbi, 0 a 0. Olha o cruzamento, passa a bola, Neto! Vai levar o cartão o jogador do Corinthians. Você quer ver, ó? Aposto que vai levar aí, ó. Sem dúvida, por aquele lance anterior a essa jogada, quando ele tentou agarrar o jogador do Flamengo, já completamente fora da linha da bola, né? O ponteiro direito, Fabinho. Saiu aí um amarelinho para o jogador corintiano. E nesta cruzada, quando o Paulo Sérgio passou do ponto, ele tirou o reflexo do Neto, né? Chegou muito encolhido no segundo pau e ela saiu pela linha de fundo, perdendo o Corinthians uma boa chance. Bandeirantes, Verão Vivo 91. Show do esporte ao vivo para todo o Brasil aqui do Morumbi, Supercopa do Brasil, Corinthians e Flamengo 0 a 0. Olha o Mengo, tem o Malcino, que falta feia do Guinei, hein? Que falta feia do Guinei, que já levou um cartão amarelo. Isso que eu ia ressaltar, já levou um amarelo, agora seria caso, claro, se o juiz assim entendesse expulsão. Mas seria também foi a única alternativa dele, né? Porque ele já tinha ficado no lance, o jogador flamenguista ficar cara a cara com o Ronaldo. Tá certo, Gilson Ribeiro, foi a última opção, né? O Guinei já foi expulso contra o Hamburgo na partida de estreia desse ano do Corinthians. Olha a preocupação do Corinthians, o Ronaldo no pau direito do gol, orientando a barreira. O Neto é o primeiro homem, 4 homens, 5 homens na barreira. Chegou o Tupã, olha a bola pro Marcelinho, bateu na barreira, sobra! Estoura na zaga o Zinho. Ela saiu aberta pela linha de fundo, é tiro de canto pro Flamengo na ponta esquerda. Hoje às 8h15 da noite, totalmente selvagem, inédito na TV. Veja o lance do Zinho, ajeitando, ela desviou na zaga do Corinthians e é mais um escanteio para o Flamengo aqui pela ponta esquerda. 43 minutos do primeiro tempo no Morumbi, 0 a 0. É a Supercopa ao vivo pela Rede Bandeirantes do Show do Esporte. Carregou muito o Tupã, hein? Apertaram o cerco, tomaram a carteira dele, mas o Giba já cobriu tudo, saiu com defeito ali o passe do Zinho em direção ao ponteiro esquerdo. Júnior dando carrinhada para ceder lateral no meio do campo, hein? O jogo tá valendo pro Flamengo, Juarez Soares. O jogo tá corrido, muito bem disputado. É o jogo onde a grande qualidade das duas equipes
as suas qualidades são a força de conjunto, tanto do Corinthians quanto do Flamengo. É uma das raríssimas oportunidades em que se encontram Corinthians e Flamengo, em que se você perguntar quantos jogadores da seleção brasileira tem aí nesse jogo Corinthians e Flamengo, do campeão brasileiro e do outro campeão brasileiro, né? O super campeão. Quantos tem? Só tem o Neto. Exagerando muito, o Ronaldo, que já foi reserva da seleção do Falcão, né? Então tá, já vê que realmente a força dos times é a sua força de conjunto. Daí o equilíbrio, né? Que é o retrato dos dois treinadores, que armam muito bem os seus times. Agora, craque, excepcional, fora do normal, um atacante que entra aí para quebrar tudo, realmente não existe no jogo, né? Um Zico aí não tem, né? 0-0. Marcelinho. Foi normal a dividida ali do Márcio. Já volta o Fabinho com o Corinthians, 0-0, finalzinho do primeiro tempo. 44:20 no Morumbi, ao vivo para todo o Brasil, a Supercopa pela Rede Bandeirantes, no Show do Esporte. Jacenir, ficou batido o Ailton, olha a chance do Corinthians, vai no fundo o Jacenir, cruzou para trás, tirou de cabeça a zaga do Flamengo, o Idemar, que está ali à frente da zaga, cobrindo todo mundo, e a bola foi recuada pelo Ailton para o Zé Carlos, dominando o perigo. Juarez, estamos em cima da hora do primeiro tempo. Se ficarmos nisso, o 0-0 está justo, está de bom tamanho, pelo que realizaram alvinegros e rubro-negros, Juarez. Sem dúvida. Na minha opinião, e o amigo telespectador também está acompanhando bem o jogo aí, está vendo que realmente o jogo está equilibrado. É um jogo que vai ser decidido num detalhe, quer dizer, num lance, numa bobeada desse ou daquele jogador, ou num lance de qualidade individual. É porque o jogo realmente é muito equilibrado. Bom, o Marco já falou. Quando jogaram os times de Luxemburgo e de Nelsinho, eles empataram 9 vezes. Quer dizer, por aí você já tem uma ideia, né? Tá certo. Olha o Mauro onde está. Vamos torcer para ser um empate, por exemplo, de 4-4, de 5-5, né? Uma festa, não né? Precisa ser necessariamente 0-0, né? Como não foram a maioria dos empates, né? Do Luxemburgo com o Nelsinho. Sempre tivemos gols. Já ultrapassamos em 40 segundos o tempo regulamentar do primeiro período. É a Supercopa, a decisão da Supercopa, o campeão brasileiro, o Corinthians, contra o campeão da Copa Brasil, Flamengo. Termina o primeiro tempo no Morumbi, 0-0. Gilson Ribeiro e Olivério Júnior no gramado do Morumbi. A gente conversa com o jogador Marcelo aqui, rapidamente. Marcelo, um jogo bastante equilibrado agora, se bem que no começo eu achei que a retaguarda do Corinthians estava um pouco perdida e deu algumas chances para o Flamengo. Mas agora é equilíbrio, né, Marcelo? Agora a equipe já se acertou em campo. Acho que no começo nós estávamos procurando forçar muito, jogar em cima do Flamengo. O Flamengo está jogando todo recuado e procurando explorar os contra-ataques. E no começo eles conseguiram com algum resultado. E agora nós acertamos a marcação, estamos tendo mais calma para sair. E a tendência é melhorar mais no segundo tempo. Obrigado, Marcelo. E aí, Júnior, e esse time reformulado do Flamengo? Bem, a gente está começando a se entrosar com a filosofia de jogo do Vanderlei, né? Eu acho que, principalmente na marcação, ele tem se dedicado mais à marcação, que é para poder assimilar o que ele quer. Quer dizer que normalmente as jogadas de contra-ataque elas saem até por uma naturalidade. Mas acho que tá bom, acho que tá melhor do que a gente esperava. Tá aí, portanto, o Júnior, capitão da equipe do Flamengo, conversando com a gente, Marco Antônio. Muito bem, Olivério, muito bem, Gilson. Termina o primeiro tempo, já voltamos ao vivo no Morumbi para a fase complementar da decisão da Supercopa. Bandeirantes, Verão Vivo 91. 0, Corinthians 0, pelo menos até aqui. São imagens ao vivo do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o estádio particular maior de todo o planeta. É isso aí, a gente tem mania de grandeza e o Morumbi fica aqui pertinho, tá certo? Marco Antônio, voltamos com você. Muito bem, Elias Júnior, amigos do Show do Esporte, retornamos com imagens diretas aqui do estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi em São Paulo. Essas são imagens de momentos do primeiro tempo de Flamengo 0, Corinthians 0 pela Supercopa. Já retornou o trio de arbitragens, estamos aguardando corintianos e flamenguistas para a fase complementar, que promete bastante, né, Juarez? Foi um bom primeiro tempo para este reinício de temporada aqui no futebol brasileiro. Sem dúvida, foi muito corrido, foi muito bom, um campo pesado. Teoricamente favoreceria o Neto, por exemplo, que é um jogador sempre muito discutido, que chama muita atenção, está mais magro, foi para o spa, foi até bom porque nós comprovamos. Eu, Marco Antônio, iremos também para esse spa antes de irmos para as transmissões internacionais. Nossa, eu vou para engordar, porque eu estou magro demais.
Marco Antônio também. Mas nós vamos lá para esse mesmo spa que o Neto foi, né? Isso que é tão bom que o Neto disse que vai voltar para o spa no carnaval. Você imagine como ele está regenerado, né? Ele gostou, né? É, e realmente merece. Então, é um jogo bom, movimentado, né? Quando nós fizemos referência aos dois treinadores, ao Luxemburgo e ao Nelsinho, e agora ao Écio Pasca, esse jovem treinador da equipe de júnior da Portuguesa de Esportes, que ganhou de uma maneira absolutamente invicta a Taça São Paulo de futebol júnior. Quer dizer, a Portuguesa sequer empatou, ganhou todos os jogos, goleou meio mundo. No final, com chuva e tudo, meteu 4-0. Quando eu cito o técnico assim, tá vendo a jogada bonita do Alcindo aí? A gente cita pelo seguinte: costuma-se dizer na gíria do futebol que treinador de futebol não ganha jogo, só perde, só atrapalha o time. Mas quando há treinadores jovens que querem pensar, que refletem sobre o futebol, que estudam a tática, você percebe que os clubes que eles dirigem ganham, antes de tudo, um critério técnico e tático. É o que acontece com esses dois técnicos. Então, a torcida do Corinthians não deve esperar fazer China, olha que está falando, é campeão brasileiro, sim, mas que não espere do Corinthians as mesmas viradas espetaculares que deu na final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Estava perdendo 2-0, virou 2-2, estava perdendo de 1-0, virou 2-1, porque não é toda hora que tem pão quente. É preciso que o seu elenco tenha craques, tenham jogadores, ou tenha um número maior de jogadores. O mesmo acontece com o Flamengo. Mas mesmo dentro dessa precariedade de valores técnicos individuais, você percebe que o time começa a ganhar corpo. O time tem uma forma, isto é, a imensa torcida do Flamengo e essa espetacular torcida do Corinthians podem esperar sempre dos seus respectivos times, por causa dos seus treinadores, da união do grupo, da concepção profissional que esses jogadores ganham em conjunto com a sua comissão técnica, de que o time vai ser sempre aquilo. Aquilo que, China, aquilo que eu quero dizer é um time lutador, disciplinado taticamente, bom na marcação e um time muito aplicado. Foi isso que a gente viu. Então foi um jogo agradável, 0-0, mas um jogo gostoso de se ver, sem dúvida nenhuma, não é, Marcos? Sem dúvida, Juarez. Você viu agora há pouco aí as imagens da Supercopa, né? O troféu que está sendo disputado nessa partida por Corinthians e Clube de Regatas do Flamengo. Tá aí a galera do Corinthians, os Gaviões da Fiel. Como sempre, um ponto de destaque, colorindo o cenário dos jogos do Corinthians. O Corinthians se esqueceu que tem segundo tempo. Tanto é verdade que o juiz gaúcho José Mocelin está mandando o seu auxiliar buscar o Corinthians lá no túnel. Está aí o auxiliar retornando e o Corinthians atendendo e chegando para a fase complementar com o Ronaldo à frente. E o Viola não está nem no banco hoje, né? Viola jogou a primeira partida do Corinthians. Acho que é um jogador que pode ser aproveitado, mas eu acho que, lamentavelmente, o Viola, não sei se você sabe, foi vendido, né, Marquinhos? Sim. Foi vendido. Foi vendido por Chitãozinho e Chororó. Sim. Então eles estão afinando a viola. Estão afinando a viola. Afinando a viola. E o Olivério chegou aí, que já mudou a temperatura de novo no Morumbi, né? Já caiu a tempestade que parecia, uma chuva que parecia uma tempestade, saiu o arco-íris, fez sol e agora esfriou. Mas vai ser um grande segundo tempo, hein? Juarez, que início da temporada a moçada está com o fôlego todo, pois não? o técnico Nelsinho do Corinthians mexeu na sua equipe para esse segundo tempo. Saiu Tupanzinho do time para a entrada do jogador Edson. O Edson é um jogador também contratado por indicação do Nelsinho, que trabalhou com ele. O Edson trabalhou com ele no Novo Horizontino, e o Tupanzinho sai e entra o Edson. Muito bem. O Flamengo não mexeu, não é, Olivério? Não, o Flamengo não mexeu, só mexeu mesmo o Corinthians. Muito bem. Está aí o comandante de ataque, Nélio, do Flamengo, para o início do segundo tempo aqui no Morumbi, na decisão da Supercopa do futebol brasileiro. É o campeão brasileiro do Campeonato Nacional, o Corinthians, contra o campeão da Copa Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Está tudo certo, o gaúcho José Mocelin pode autorizar o reinício da partida. 18 graus na capital paulista. Tá valendo, tá começando, tá rolando o segundo tempo para você no Morumbi. Supercopa ao vivo, inclusive para São Paulo, capital, pela Rede Bandeirantes do Show do Esporte. E a primeira falta do segundo tempo do comandante Paulo Sérgio. Zinho. E lá atrás o quarto zagueiro Rogério. Primeiros movimentos do segundo tempo aqui no Morumbi para você. Bem o Marcelo.
E o Giba. Esse é o Fabinho que vem buscar ali na linha de zaga do Corinthians pela direita. Paulo Sérgio. Um passe defeituoso pro Giba. Quem ficou com ela foi o Alcindo. Zinho. O Júnior. Ele viu a subida do Ailton, mas deu por trás e o Mauro retomou pelo time corintiano. É a primeira infiltração mosqueteira no campo de ataque no segundo tempo. Acompanhe. Toque do Paulo Sérgio com o Mauro. Olha onde está o Guinei, o zagueiro do Corinthians. Mauro. Puxou para o pé direito, parou a zaga. Tentou o golpe de cabeça, o Fabinho Neto ficou desesperado, né? Porque ela vinha direto para o Neto que estava no segundo pau. O Fabinho se antecipou no golpe de cabeça. Marco, diga. Deixa eu aproveitar e dar uma parcial do resultado das eleições para a presidência do Corinthians. As eleições terminaram, a apuração está sendo feita aqui de Bandeirantes em cima da jogada. Dona Marlene Matheus está em primeiro lugar, 1.978 votos. Em segundo lugar, Antônio Gebran, 1.198 votos. Em terceiro lugar, Damião Garcia, 1.027 votos. José Borbola aparece em quarto lugar com 874 votos. E Edgar Soares em quinto lugar com 301 votos. Portanto, por enquanto, uma diferença de quase 800 votos entre Dona Marlene Matheus, a primeira colocada, e Antônio Gebran, o segundo colocado nas eleições do Corinthians, Marco. São os primeiros números, a apuração da eleição presidencial do Corinthians. Os números são parciais, o Elia Júnior já antecipou, mas a Bandeirante está em cima para informar a marcha da apuração do pleito alvinegro. Hoje às 8h15 da noite, totalmente selvagem, inédito na TV. Fique ligado na Bandeirante. E o técnico Nelsinho processou uma substituição no Corinthians, tirou o Tupanzinho, colocou o Edson, que é antigo conhecido do próprio Nelsinho, já do Novo Horizontino. Foi uma substituição tática, né, Nelsinho? Foi, porque o lado esquerdo, uma movimentação entre o Zinho e o Marcelinho que estava complicando a nossa equipe, né? Então nós colocamos o Márcio um pouquinho mais para a direita e o Edson é um jogador que sabe fazer essa função para o lado esquerdo também. Vamos marcar melhor para sair mais. O número 9, Paulo Sérgio, recebeu o cartão amarelo. O Corinthians está mais irritado, pelo menos falando mais do jogo, né? E o juiz gaúcho não está perdoando. O José Mocelin saiu o amarelo ali, você viu, e o Olivério já registrou. Para o número 9, Paulo Sérgio, o comandante de ataque do Corinthians. Você vê como é que é o Nelsinho. Primeiro que ele é um técnico peitudo, porque o Tupanzinho foi um dos maiores jogadores do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Só fez o gol da vitória. Né? E teve uma média espetacular no campeonato. Então quando precisa ele tira mesmo, não tem conversa. E com essa substituição, não é só por esse detalhe, que ele continua com o time na mão, né? É porque ele não quer perder o jogo. Primeiro. Depois, se for possível, o Corinthians faz o gol. Quando ele sentiu que estava ameaçado de perder o meio de campo, ele já mudou para reforçar a marcação. Daí o Juarez Soares observando para você detalhes técnicos e táticos deste clássico brasileiro que decide a Supercopa aqui na Rede Bandeirantes, ao vivo no Show do Esporte. E caso o Nelsinho queira fazer outra substituição, estão no banco de reserva. Estão no banco de reservas o Fernando Ezequiel e o Dinei, que é o centroavante, né? Dinei, que é o filho do Ney. Hoje um domingo muito especial, né? A grande vitória da seleção de Masters na final da Copa Pelé em Miami, de virada em cima da Argentina, 2-1, Brasil bicampeão. Olha o Zinho chegando com o Flamengo, ele fez a atravessada, o Alcindo tentou chegar aqui pela direita, mas a bola já estava protegida pelo Guinei e é só tiro de meta para o Ronaldo bater. Bandeirantes, Verão Vivo 91. Credicar, Caixa Econômica Federal. Vem pra Caixa pegar o seu, vem. Já estou vendo a lua aqui nos céus da capital de São Paulo. À esquerda, mas à direita o tempo está se fechando, né? É isso que eu estava observando. Quer dizer, depois do sol, não digo nada se cair outro temporal aqui no Morumbi. Tá certo. Daqui a pouco as câmeras da Rede Bandeirantes vão passear aqui pela pista do Morumbi. E o amigo de todo o Brasil vai ver o que tem de poça d'água, piscinas, né? Em volta do campo de jogo. O campo de jogo se mantém em boas condições, você percebe. Mas choveu muito na capital paulista no último fim de semana e especialmente meia hora antes do início desse jogo, né? Mas a gente não deve se importar com isso, porque chuva e sol levam nosso vento. E quando a gente ama, todo dia é dia de sol.
Então a gente não precisa se preocupar com isso. Esse é o nosso Juarez Soares. E a equipe é apaixonada. Número 10, Marcelinho do Flamengo, por reclamação, recebeu o amarelo. Marcelinho do Flamengo. Fabinho foi no fundo, mas o cruzamento ela ficou de graça para a zaga do Flamengo. Piá tirou de lá. O Júnior se posicionou, recebeu e tocou. O Idemar combina com o Júnior. Paulo Sérgio está fungando ali no cangote do Idemar. E a falta foi marcada contra o time mosqueteiro. É uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes, direto do Morumbi, na capital paulista. É a decisão da Supercopa. Marco, Ana Cláudia. nós já temos aqui ultrapassados 27.600 telefonemas dos amigos do Show do Esporte que estão respondendo a nossa pergunta: quem será o campeão dessa Supercopa? E o Corinthians está disparado na frente, tem 1.390 votos contra 764 votos para o Flamengo. Os nossos telefones estão aí no vídeo, você liga e participe de mais um show de prêmios do Show do Esporte. Muito bem, vamos ligar agora. Estão aí os telefones para você arriscar o seu palpite, conversando com as nossas recepcionistas e dizendo, vai dar Corinthians, dá empate ou dá Flamengo. É a decisão da Supercopa ao vivo para todo o Brasil pela Bandeirantes. Marcelinho bem lançado, hein? Peluzinho, chegou no fundo pela esquerda, atravessou Ronaldo. Nos pés do comandante Nélio, segura a intervenção do goleiro corintiano na pequena área alvinegra. Reveja o lance, bem o Ronaldo. O Flamengo que não tem sua força ofensiva máxima, já que Gaúcho, o centroavante, está machucado e é desfalque nesta partida do time do técnico Luxemburgo. Olivério Júnior, detalhes domingo para você. Matou de canela, hein? Matou de canela o jogador corintiano. Comandante de ataque Paulo Sérgio. Outro bom jogador que vai se dar muito bem no Rio de Janeiro é o Paulo César, esse meia do São Paulo, né? Ele é realmente um craque, é um artista com a bola. Aqui em São Paulo, como o couro come mesmo em qualquer lugar, o pessoal botava ele para jogar só no segundo tempo, ele achava que chamava Paulo César Arantes do Nascimento. Não era bem assim, né? Não. Mas ele bem disciplinadinho, o Luxemburgo marcando ele homem a homem, preparador. Ele é um jogador extremamente técnico, que cai muito a gosto do futebol carioca, né? Você viu a bronca do juiz aí no banco flamenguista, hein? Olha a falta contra o Flamengo, o Mauro muito fechado. Zé Carlos subiu para ficar com ela. Bandeirantes, Verão Vivo 91. 1991, ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade. Bem, o Ailton aí levou bem com o Nélio, mas não tem ninguém por lá. O cruzamento foi muito fechado. O Zinho, veja na marca penal do Corinthians, ficou se lamentando, esperava um cruzamento mais atrás, mais para a entrada da área, porque pegaria aberta a zaga do Corinthians. Hoje às 20h15, totalmente selvagem. Inédito na TV, aqui na Bandeirantes. Fique ligado. Olha o Júnior, tem direito, não tem direito. Tem direito. Ele tentava recuar livre para o goleiro Zé Carlos. Pegou mal na bola de peito de perna, saiu com muito efeito. E apesar do esforço do Zé Carlos, ela saiu pela linha de fundo, é um escanteio de graça, ganho pelo Corinthians. Depois, com toda a liderança que o Júnior tem, ele mereceu um polegar erguido do Zé Carlos, que dizia, tá tudo bem, Júnior, tudo bem. E aí, se assim não o fizesse, né? Olha o escanteio pro Neto. Tirou lá atrás o Marcelinho, a bola foi passar por toda a intermediária do Flamengo e sair do outro lado em lateral para o Corinthians pela ponta direita. Lateral Giba. Fabinho. O Piá está em cima dele. O Edson não conseguiu dominar e o Flamengo tem a posse de bola na sua linha intermediária. Júnior. Foi muito forte o toque para o Zinho. E o Márcio já tem a bola. Bom lance do Márcio. Bom lance, hein? Ameaçou o recuo pro Guinei. Fez a boa finta no Zinho e se empolgou, né? E acabou tocando em profundidade excessiva. Ficou fácil para o goleiro Zé Carlos. Nunca é demais lembrar para um amigo da Rede Bandeirantes que a Itália é a terceira colocada na Copa Pelé em Miami. Derrotou hoje na decisão do terceiro e quarto lugares o Uruguai 2-1. Transmissão do J. Júnior. E que o Brasil é o grande bicampeão da Copa Pelé. Derrotou na final em Miami hoje, na transmissão do Silvio Luiz, a Argentina de virada em 2-1. O Zico fez um golaço, o gol da vitória, que por certo você vai rever.
na programação esportiva da Rede Bandeirantes. Vale a pena ver de novo esse, né? Não é que eu queira falar, hein? Veja bem, não é que eu queira falar, mas eu acho que pintou o técnico da seleção brasileira, hein? Entendeu como é que é? Sim. Da principal, eu tô falando. Ganhador, né? Foi pau, né? Pegaram ali o pé de apoio do quarto zagueiro Rogério, que se mandava todinho para a linha de frente. 18 graus aqui na capital paulista, quer dizer que o desodorante que o Olivério arrumou hoje não está valendo para mais nada, né? Caiu a temperatura e aquele calor que ele esperava não aconteceu. 0-0, Flamengo e Corinthians. Olha onde está o Alcindo, deslocado lá pela meia esquerda. Tentativa do Piá, triangulando com o Alcindo e com o Nélio. Não deu certo porque a bola escapuliu dos flamenguistas e ficou em reposição lateral para o Giba do Corinthians, o número 2. Marco. Oi. Agora é oficial, Marco. Dona Marlene Matheus é a nova presidente do Corinthians, ou presidenta, como queiram, com o seu marido, obviamente, por trás de toda a sua campanha para a presidência. Depois desse ataque nós damos todo... Acho que vai estar tudo calmo, né, Marco? Ah, vai estar. Veja o Ronaldo com ela. Então, confira aí, anote se você quiser, que é detalhista, Marco. Marlene Matheus, 2.083 votos. Antônio Gebrão, segundo colocado, com 1.233 votos. Portanto, uma diferença de 850 votos separaram Gebran de Marlene Matheus, a nova presidenta do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá aí, portanto, acho que dos grandes clubes, realmente, é a primeira vez que uma mulher assume um cargo de tamanha relevância, né? Dona Marlene diz que vai ficar com a parte social e com a parte amadora do clube, e o seu marido, Vicente Matheus, cuidando, como sempre, do futebol. Vamos aguardar e desejar uma feliz gestão, né? A nova mandatária máxima do Corinthians. Diga. Marco, a renda da partida, 2.885.000 cruzeiros para um público de 2.706 pagantes. É, por aí o amigo da Bandeirantes de todo o Brasil pode perceber que a chuva atrapalhou e como, né? O interesse do público em vir ao estádio. 2.701 torcedores, né? Seis, torcedores, num estádio que cabem 150 mil. O quanto a chuva prejudicou. A bola passou na curva por trás da meta do Zé Carlos, saindo em tiro de meta para o Flamengo bater na marca dos 13 minutos do segundo tempo no Morumbi, a decisão da Supercopa. Nunca é demais lembrar ao amigo da Rede Bandeirantes que a persistir a igualdade no marcador, teremos uma prorrogação e na persistência do empate, a decisão por penalidades. Aí o Zé Carlos para a cobrança desse tiro de meta para o Flamengo. 0-0. Alcindo. Tem ninguém para jogar com o Marcelinho. E a falta do Edson em cima dele, que fazia o combate ali na linha intermediária. Ainda não se encontrou no meio de campo, está um pouco inibido ainda. O Edson, esse número 16 do Corinthians, que entrou no segundo tempo no lugar do Tupanzinho, né? Rogério. Bandeirantes, Verão Vivo 91. Olha o Neto vindo buscar. Está um pouco desaparecido do jogo, Neto. Um pouco longe da zona de raciocínio do Corinthians, você já percebeu, né? Guinei subindo. Jacenir com Guinei. Toque corintiano. Vai ter que recuar para o Marcelo, né? É a opção que restou. Veja o clarão que tem o Marcelo para tentar a progressão rumo ao ataque do Corinthians. Fabinho, confiar em cima. No giro, Fabinho levou a falta e ganhou a parada, atravessando muito fechado, né? Zé Carlos pegou firme na linha de frente da pequena área do Corinthians. Agora, com a chegada do Mirandinha, se ele tiver em forma, o forte do Miranda sempre foi a velocidade, todo mundo sabe. O Neto vai ter alguém para lançar. O Corinthians vai ter que mudar um pouco o seu próprio estilo, né? Mas pelo menos vai ter um jogador de velocidade na frente. Olha o Ailton chegando no vazio da ponta direita do Flamengo. O Mauro teve que vir cumprir aqui o setor do Jacenir.
Mas a atravessada foi muito fechada e a bola ficou fácil para o goleiro corintiano. Fabinho lutando ali. Esse é o Edson. Arriscou dali, de longe. Ela passou sem problemas para o Zé Carlos. É só tiro de meta para o Mengo bater. Quando eu digo com a chegada no Mirandinha, é porque o técnico Nelsinho vai ter que fazer um exercício muito grande, que ele vai mudar o estilo de jogo do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Do jeito que o Corinthians foi campeão brasileiro, ele acomodou o time do Corinthians inteligentemente para usar todo o futebol do Neto, não o seu potencial físico, porque ele não teve muito no final da temporada, mas para usar o seu grande futebol, a sua grande técnica. Agora, com a entrada de um centroavante caracteristicamente veloz, embora com 31 anos, aí sim o Neto recua para lançar, ele não vai ficar tabelando lá na frente, né? Então o Corinthians vai mudar a sua característica de jogo. Como ele está agora, inclusive está como se fosse um centroavante, né? Você vai vendo agora há pouco, se a jogada tiver sequência. Olha o Edson levando. Olha onde está o Neto, na meia-lua, pegou de voleio, bate na trave, não entra! Bateu no pau direito, ainda está Corinthians, olha o Neto, clareou tudo de pé esquerdo, cravado pelo Júnior, que humildemente carrinhou, hein? Para dividir com o Neto no momento mais importante do jogo até aqui, veja. Um tiro venenoso que bateu no pau direito do gol com o Zé Carlos vencido. Essa é a repetição. O toque do Paulo Sérgio, a fuzilada do Neto na trave direita do Zé Carlos. E na sequência a bola sobrou para o Neto ali mesmo. E o Júnior carrinhou no desespero e desviou pela linha de fundo. É mais um escanteio para o Corinthians lá pela ponta direita. Veja a dificuldade do Neto para tirar ali os fios, né, dos repórteres de rádio que estão atrás do gol do Flamengo. Já temos 17 minutos do segundo tempo, 0-0. E mais uma vez o Neto na cobrança do escanteio atinge o corpo do Nélio, o comandante de ataque do Flamengo, que estava ali fazendo a barreira. E a sobra foi do próprio Nélio. Partiu para o contra-ataque. Alcindo, tá legal, invadiu Ronaldo. Uma saída importantíssima do goleiro do Corinthians. Fechou tudo no contra-ataque do ponteiro direito, Alcindo do Flamengo. Ele acabou cometendo a falta na sequência. Os jogadores do Corinthians vêm em cima do árbitro Mocelin exatamente para dizer a ele que ele não organizou a cobrança do Neto do outro lado, e que isso possibilitou o contra-ataque ao time do Flamengo, na boa saída do Ronaldo e depois da falta do goleiro do Corinthians em cima do Alcindo. Uma grande saída, porque o Alcindo pegou realmente em condição legal, hein? Nada a contestar quanto ao posicionamento do ponteiro direito do Flamengo. E depois que fez a defesa, o Ronaldo foi obrigado a praticar a falta, porque o Alcindo ficava com o troco ali pela linha lateral da grande área, exatamente aí, com o gol vazio, né? O que é pior. Ele vai chamar o Neto, ao que tudo indica. O Neto está fingindo que não está sabendo o que está acontecendo, mas o juiz gaúcho chama o corintiano, veja, e mostra o amarelo para o 10 do Parque São Jorge. E o banco do Corinthians fica desesperado, o massagista leva o recado do Nelsinho, né, Gilson, pedindo que o Neto tenha calma, né? É, realmente o Neto se irrita muito, geralmente com as arbitragens, né? Ele reclama o jogo inteiro, mas realmente os árbitros representam um grande centro nervoso para o Neto numa partida. Agora ele fala o que o Oliveira disse, quer dizer, ele alega que o juiz não organizou quando ele foi cobrar o escanteio, né? Sorte que não foi expulso ainda. Não, não foi não. Olha a falta batida. Ainda deu um ataque do Flamengo, Alcindo pega lá pela esquerda. Evitou o lateral, tem o Giba em cima, ele cruza exatamente sobre o zagueiro do Corinthians. E quando o Gilson disse que o Neto reclamou pelo juiz não ter organizado a cobrança, é que ele não observou que o Nélio não estava na distância regimentar da bola para a cobrança do escanteio, né? Perfeitamente. E a COBRAF fez uma regulamentação, uma cartilha com 10 mandamentos para o árbitro. O último deles, exatamente o 10º mandamento, é que o árbitro e seus auxiliares deverão chegar num estádio de futebol com paletó e gravata. Este será, segundo a COBRAF, um ato de boa vontade e indústria. Por falar em paletó e gravata, o juiz daqui pra frente, que eu já tô, né, é fácil saber, todo técnico vai usar esse critério agora do Luxemburgo. Quando o Neto foi cobrar escanteio, o juiz vai ter que contar os passos. Você vai querer fazer barreira de uma pessoa só? Quero. Então eu vou contar os passos. Acontece que o juiz não conta. Ele fica justamente, pelo posicionamento convencional, do outro lado
quase que no bico da outra grande área, né? E isso vai dar muita confusão. Olha o Piá chegando com o Flamengo pela esquerda, boa atravessada, não há ninguém por aqui, o Nélio tem que correr para salvar o ataque. E o Mauro vem na carrinhada, na bola. Tanto é que o Nélio passou limpo e o Mauro ficou com ela, tranquilizando ali a linha de zaga mosqueteira, que nem com o Márcio. Aí para avisar, cobrar, né, um recado. O trio chegou de terno e gravata, fato importantíssimo. Quero ver o juiz de terno e gravata no calor de Ribeirão Preto, né? Será mais facilmente identificado, né? Aquele de gravata é o juiz. Olha o Mauro, vai tentar de longe. Carimbou o Adilson. Paulo Sérgio tentou combinar de calcanhar com o Giba, pegou mal na bola. O Flamengo ficou com ela. E a falta cometida pelo Giba em cima do atacante flamenguista. Marco, Elia, você gostou daquele filme 9,5 Semanas de Amor, Marco? gostei muito, quem não gostou, né? Pois é, olha só o que a Rede Bandeirantes vai apresentar hoje, logo depois do futebol, no Carlton Cine, totalmente selvagem. Depois desse ataque do Corinthians eu te conto os detalhes. É o Fabinho que está com ela. Rolando bem pro Paulo Sérgio, clareou pro Mauro, bate na zaga do Flamengo, bateu no Adilson. E do outro lado, a cobertura do Júnior com o recuo para o Paulo Sérgio. Me conta, Elia. Pois é, totalmente selvagem na direção de John Cale com Melanie Griffith e Jeff Daniels. Um super filme. Para quem gostou como você de 9,5 Semanas de Amor, totalmente selvagem tem uma semana só, Marco. Mas vou te contar uma coisa. Vale viu? por 10, né? E como? Tá certo, Elias. Vamos estar ligados hoje no Carlton Cine da Rede Bandeirantes às 20 horas e 15 minutos, totalmente selvagem. Bandeirantes, Verão Vivo 91. Vanderlei Luxemburgo vai substituir, vai entrar o jogador Djalminha. 23 minutos do segundo tempo aqui no Morumbi. É a Supercopa ao vivo pela Rede Bandeirantes do Show do Esporte. Você de todo o Brasil pode continuar chamando os telefones do Show do Esporte da Rede Bandeirantes, arriscando o seu palpite, né? Da Corinthians, da Flamengo ou da empate. Há muitos prêmios para você no final do Show do Esporte. Ligue agora. Já temos mais de 27 mil telefonemas num Show do Esporte de luxo hoje, né? Muitas emoções. Juventus 5, Parma do Tafarel 0. Quebrando uma invencibilidade de 450 minutos sem tomar gols do goleiro brasileiro Tafarel do Parma. Depois a vitória da Itália sobre o Uruguai, terceiro lugar da Copa Pelé. Depois a grande vitória brasileira em Miami de virada sobre a Argentina, 2-1. Brasil bicampeão da Copa Pelé. E agora a decisão da Supercopa ao vivo aqui no Morumbi. Ligue agora, da Corinthians, da Flamengo ou da empate. Arrisque o seu palpite. Djalma, você vai entrar com qual orientação do técnico Vanderlei Luxemburgo? Entrar no lugar do Alcino, passar o Marcelinho para a ponta direita, eu ficar ali pela meia esquerda, fechando com o Zinho. Djalminha, todo mundo sabe, né? É filho do Djalma Dias, que jogou no América do Rio, foi campeão no América do Rio, quando o Jorge Vieira era o técnico. Veio para o futebol paulista, jogou na Sociedade Esportiva Palmeiras, esteve no Santos. E, inclusive, foi o grande zagueiro central da seleção de Masters na primeira Copa Pelé. Você se lembra? Foi no Atlético Mineiro também. No Atlético, sim. Grande back central. Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabina e Geraldo Escoto. Depois Ferrari, né? Esse foi o grande time do Palmeiras. Esse jogava por música, né? Academia. Zero a 0, é a Supercopa aqui pela Rede Bandeirantes ao vivo para todo o Brasil. Oh, meu Deus do céu, mas o Paulo Sérgio perdeu na dividida e quase pega um rapa ali, passa um rodo no Júnior que saía com a bola, né? Mais uma falta marcada pelo árbitro gaúcho, desta feita contra a equipe carioca. Bem leve o meio de campo do Corinthians. O Edson serviu ao Mauro, que virou para o Fabinho lá na ponta. Escolou bem para o Giba, pode ser, pode ser. Olha a bola atravessada, Neto de cabeça. Gol do Corinthians, Neto!
Quando o Fabinho cruzou, ele dividiu de cabeça com as mãos do goleiro Zé Carlos. Ela caiu atrás do número 1 do Flamengo. Neto estava ali aceso, ligado, apanhou o rebote. Girou de pé esquerdo, reveja o lance. Olha o Neto, dividindo com o Zé Carlos, que foi ainda atrapalhado pelo Ailton, você percebeu. E o Neto pegou de giro de pé direito. Ela bateu no pé direito da trave e entrou para o fundo do gol do Flamengo. É o primeiro do Corinthians no Morumbi. 25 minutos e 30 do segundo tempo. Corinthians sai na frente neste gol de Neto, na decisão da Supercopa do Futebol do Brasil, Gilson. O segundo gol do Neto já no ano de 91, ou seja, em 3 dias o Neto conseguiu marcar 2 gols já pelo Corinthians. E tem gente que fala, realmente, ele não combate, coisa e tal, mas o Neto é um jogador fundamental para o Esporte Clube Corinthians. Primeiro gol do Corinthians no Morumbi. Olha o Neto aqui, o Neto que fez o gol está contundido, né, Neto? Caiu em cima do braço, né? Na hora que eu cabecei, ganhei do zagueiro, eu caí em cima da minha clavícula machucada. Dá pra voltar? Vou voltar, se doer eu vou sair. Portanto, o Neto, o capitão do Corinthians, que fez o seu segundo gol nesse ano de 91. Aliás, o Corinthians fez 2 gols nesse ano de 91. Os 2 do Neto, né? Um de falta. É o que eu ressaltava. Pois é. O Gilson lembrava muito bem. Um de falta contra o Hamburgo na sexta-feira. E esse agora, importantíssimo, porque se disputa aqui no Morumbi a Supercopa do Futebol do Brasil. É o campeão brasileiro, o Corinthians, contra o campeão da Copa Brasil, o Flamengo. Corinthians, Juarez Soares sai na frente, 1-0, Neto, número 10. Eu acho que quem saísse na frente ganharia o jogo, porque os dois times são rigidamente equilibrados e cuidadosos na sua parte tática. Inclusive o Neto continua ocupando muitíssimo bem o espaço que o técnico Nelsinho reservou para ele. Tanto que ele meteu uma bola na trave, quando o Zé Carlos estava completamente batido, e surpreendentemente subiu muito bem de cabeça, e com muita, você vê como é o cidadão emagreceu um pouco, fica realmente mais ágil. Quer dizer, ele cabeceou e na sequência do lance fez o gol com o pé direito. Verdade que caiu feio sobre a própria clavícula e depois correu já com o braço, demonstrando que estava contundido. Mas foi realmente um gol muito bonito do Neto e mostrando que ele sabe ocupar o espaço que a ele é reservado nessa maneira que o Corinthians tem de jogar. Agora, o Flamengo vai ter que se soltar um pouco, né? Porque senão acaba perdendo, né? Vai ter que empatar para poder ir para a prorrogação. Então vai ter que soltar um pouco as frangas aí, não pode ficar mais amarrado do jeito que estava, né? No gol do Neto, todo mundo já ressaltou, né? A gente mesmo, no momento da jogada, ele de cabeça ganhou no ar do goleiro Zé Carlos, que tem uma estatura privilegiada, subindo com as mãos e perdendo para o toque de cabeça do Neto. Se bem que o Zé Carlos estava meio atrapalhado pelo Ailton, que ficou entre ele e o Neto, né? E a falta marcada, o impedimento marcado do Fabinho, quando arrancava o Corinthians com o Neto, embora o Neto nem tivesse ainda feito o passe para o Fabinho, né? É bom ressaltar também que o contrato do Neto vai terminar agora no início do Campeonato Brasileiro. Já no próximo mês, fevereiro, né? Quer dizer, o Matheus, na verdade, né? Vai continuar o Matheus, vai ter que gastar muita saliva para conversar com o Neto, mas acredito que ele não deva sair do Corinthians, não, porque o próprio Vicente Matheus, ele acha que para a história do Clube Corinthians, segundo a opinião do Vicente Matheus, ele é mais importante que o próprio Roberto Guivelino. Tá certo o Gilson Ribeiro. Na informação do Matheus, né? Com relação tá certo o Gilson, mas não tá certo o Matheus, né? Claro, certo o Gilson, eu gripava na sua informação, né? Na informação, segundo declarações do próprio Vicente Matheus, né? Evidentemente. Então, o Matheus pode ter a sua opinião, a gente respeita, né? Todo mundo teve a sua importância. Depende da sua época, do seu momento. Esse tipo de comparação, além dela ser um pouco deselegante, né? Se bem que o Matheus não sabe o que é isso, mas eu estou falando assim, para uma pessoa normal, além dela ser absolutamente deselegante, ela é desnecessária, né? Cada um presta serviço ao seu clube de uma forma brilhante, como o Neto presta, como o Rivelino prestou, cada um a seu momento, a seu tempo, né? E ora, o Rivelino é citado por qualquer jornalista iniciante que conheça um pouco como um dos 10 maiores jogadores do mundo, de todos os tempos, né? Sem dúvida nenhuma. Saiu mais um amarelo desta feita para o jogador do Flamengo, o Zinho, né? Se não me engano aqui a distância. Ô Marco. Diga ali. Mas campeão é campeão, né, Marco? Campeão é campeão, tanto é que o River é tri do mundo, né? Tá certo, então. E é por isso que eu falo pra você, porque o campeão dos cartões de crédito, você sabe qual que é, Marco? Ah, sei, você já informou e vai dar o telefone pra moçada correr atrás, né? Ô, Marco, eu tô impressionado com você.
Depois dessa falta que o Neto vai cobrar e para variar com perigo, a gente dá o telefone do Credicard Mastercard. Olha o Neto. Pode até ser agora, Elias Júnior. Então vamos nós. Atenção, você que está ligando, você que de vez em quando pede para que a gente repita o cartão do plantão Credicard Mastercard. Tá aí para você, com exclusividade. 458-3866, prefixo para quem liga de fora de São Paulo é o 011. Tá o Credicard, o campeão dos cartões de crédito. Credicard Mastercard, o cartão de crédito mais aceito do Brasil. Aí o telefone para você anotar, ligar agora e descolar o seu Credicard Mastercard. Né? Bandeirantes, Verão Vivo 91. Credicard, Caixa Econômica Federal. Vem pra Caixa pegar o seu, vem. 1-0 para o Corinthians. Já atingimos e superamos a marca dos 30 minutos. 31 do segundo tempo aqui no Morumbi. Corinthians e Flamengo decidindo a Supercopa. O campeão brasileiro vai derrotando o campeão da Copa Brasil. 1-0, gol de Neto. A 25 minutos e 30 desta fase complementar. R$ 2.706 torcedores aqui no Morumbi. Olha o Fabinho. Que atravessada perigosa, que veneno, hein? Ele dominou no peito de primeira, bateu rasante. Ela passou na cara do gol. Veja o Fabinho festejando. É só tiro de meta para o goleiro Zé Carlos bater. Deixa eu só concluir aqui, depois dessa jogada. Surgiu a notícia, então, dada aí finalmente com a eleição do novo presidente do Corinthians. Na verdade é uma presidenta, a senhora Marlene Matheus. Não muda nada no Corinthians, porque ela vai continuar cuidando, se é que cuidou alguma vez, da parte social lá do Corinthians, que está absolutamente largada, né? E o Matheus continua cuidando do clube, né? Agora, foi uma eleição limpa, uma eleição decente, não teve uma briga, não teve uma fraude, não teve uma reclamação. Eu fiquei grande parte do dia lá, sou testemunha disso. Houve uma imensa festa no Corinthians, não houve um empurra-empurra, todo mundo elegantemente, cada um trabalhando o seu candidato, né? Então há que se respeitar realmente o resultado da eleição e desejar sorte, né, para que o Corinthians tenha nesses 2 anos, que não são 2 anos, são 4 anos, né? Depois eu completo rapidamente. Porque o Flamengo tem essa falta aí perigosa cometida em cima do Nélio, você viu. Júnior, jogando lenha na fogueira. Na proteção do Giba, a bola se perdeu pela linha de fundo. Embora tentasse ali alcançar na carrinhada o quarto zagueiro Rogério, veja o Rogério voltando. É tiro de meta para o Corinthians e o árbitro poderia até marcar na carregada do Rogério a falta sobre o zagueiro corintiano na pequena área do Ronaldo. A bola não saiu, hein? Só para encerrar. Então o Corinthians, acontece o seguinte na vida do Corinthians, daqui para frente, termina uma geração com essa eleição de 4 anos, de uma geração de candidatos. Termina as possibilidades do seu Borbola, né, pela idade, do seu Garcia, que nem começou, do seu Gebran, a do seu próprio Vicente Matheus, que está com 82 anos, né? E termina essa geração e se espera daqui a 4 anos que surjam novas lideranças no clube para trocar a vida desse clube que é imensamente popular. E pela primeira vez na história do futebol brasileiro, uma torcida participa da eleição, que é o caso dos Gaviões da Fiel, com 6%, adquirindo 6% da votação. Se fosse uma eleição proporcional nos clubes mais civilizados do mundo, os Gaviões teriam 18 conselheiros na vida do clube. Planta-se, portanto, uma semente com uma campanha que foi difícil, pobre, onde rolaram milhões de dólares e onde jornais ficaram visivelmente desmoralizados com as pesquisas que foram compradas e publicadas em primeira página, que não se confirmaram, né? Aí o Juarez Soares apreciando, ele que esteve lá observando, a eleição do Corinthians com a vitória, segundo ele, legítima, né? Indiscutível. E o Juarez falando, fala o show do esporte, a Rede Bandeirantes, da senhora Marlene Matheus. Uma eleição limpa, sem dúvidas, correta, em clima de festa no Parque São Jorge. Melhor assim, né? O Corinthians merece isso. Grande Corinthians. Bandeirantes, Verão Vivo 91. em 1991, ano do centenário da Antártica. Um século produzindo qualidade.
Já atingimos a marca dos 35 do segundo tempo. Hoje, às 8h15 da noite, totalmente selvagem, inédito na TV. No Carlton Cine da Rede Bandeirantes. Fique ligado. Corinthians está vencendo por 1-0. Gol de Neto a 25h30 deste segundo tempo. E está a exatos 10 minutos da Supercopa. O Flamengo adianta suas peças como previu o Juarez Soares. Está correndo atrás do prejuízo e está perdendo por 1-0. Olha o Marcelinho tentando a jogada com o Nélio. Agora foi um choque normal, um ombro a ombro do Guinei com ele. A bola passou e ficou com o Ronaldo lá no fundo. Vai sair o Corinthians. Arrecadação de 2.885.000 cruzeiros para este grande clássico do futebol brasileiro. Choveu muito em São Paulo durante todo o dia e até momentos antes do início da partida, né? Se a chuva não prejudicou o espetáculo, prejudicou, por certo, a presença de um público maior aqui no Morumbi. E o jogo merecia, hein? Uma boa partida, jogam Flamengo e Corinthians. Olha o Mengo chegando. Está correndo atrás do empate. Ailton. Não chegou a dividir o Mauro, ela saiu direta do Ailton pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Ronaldo bater. Bandeirantes, Verão Vivo 91. Juarez, já dá para perguntar as mexidas dos técnicos dos seus respectivos meios de campo, né? O Corinthians colocando o Edson no lugar do Tupanzinho e o Flamengo puxando o Marcelinho para a ponta direita, tirando o Alcide e colocando o Djalminha na sua linha intermediária. Mudou alguma coisa no comportamento das equipes, Juarez? Não. Mudou, o time do Flamengo ficou mais rápido, inclusive. A vantagem de você ter jogador jovem que obedece ao treinador, quer dizer, Marcelinho sai de uma função de meia para jogar no meio de campo para vir jogar mais ofensivamente, né? O jogo continua muito movimentado e absolutamente não está decidido, né? É um jogo muito corrido, inclusive porque a temperatura ajuda muito essa movimentação do time do Flamengo, que é um time, pela sua própria tradição, jamais se entrega, né? É um time que busca incessantemente o resultado. E o Corinthians muito menos. Por isso o jogo está bom, está equilibrado. 18 graus a temperatura neste momento. São 20 horas na capital paulista, horário de verão brasileiro. Foi pau, hein? O Márcio puxou ali pelo colarinho de Djalminha. Tá aí o número 15 do Flamengo batendo a falta. O Nélio está aberto lá pela ponta esquerda. Já deixou o Giba, vai tentar o lance individual. O Piá pediu, recebeu na ponta, fez a atravessada com perigo. Olha a sobra pro Júnior, está impedido, está impedido. Quando o Djalminha passou da bola na primeira cruzada do Piá, ele ficou lá, atrás do goleiro do Corinthians. Estava dentro do gol, né? Agora, parece que o Nelsinho vai trancar realmente agora para garantir nesse final de jogo aí esse 1-0, né? Está preparando mais uma substituição o time do Corinthians, Gilson. Ao que me parece, ele vai botar Ezequiel. Vai trancar realmente, Ezequiel vai entrar no lugar do Mauro. Ezequiel é um jogador que corre muito, já reformou o seu contrato com o Corinthians. É um jogador cumpridor de ordens, né? Ele é um tarefeiro, né? Ezequiel, você vai lá e faz isso. Ele vai. Ezequiel, você vai lá e morde a beira do sino. Ele vai e morde. Com ele não tem conversa, não. 39 minutos do segundo tempo, uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes. É a Supercopa do futebol brasileiro. 1 para o Corinthians, Neto. 0 para o Flamengo. E o Brasil vai enfrentar na Copa da América, na Libertadores da América, adversários uruguaios. O Flamengo, como o Gilson já se referiu, estreia contra o Corinthians no dia 20 de fevereiro em Cuiabá. Depois fará jogos a 26 e 28 no Brasil contra as equipes uruguaias. Júnior. O Idemar. Ele inverteu um pouco a situação com o Júnior no segundo tempo. Você já percebeu, né? No primeiro tempo, o Idemar ficou mais à frente da zaga e o Júnior mais solto. Agora o Júnior fica mais plantado. Olha onde está o Neto, hein? Como se fosse um líbero jogando atrás da zaga do Corinthians e dando um bico para bem longe, para escanteio. Na pressão do Flamengo na busca do empate. Esse é o Zinho, você conhece, né? Só aparece na ponta na hora de cobrança de escanteios, né? É um jogador típico de meio de campo. Olha que córner fechado. Ronaldo saiu, bateu de punhos, deu sobra para o Júnior.
mas que desvio do Guinei, falho. E o Ronaldo espalma esta bola espetacular no tirambaço do Djalminha da meia esquerda, hein? Ela ia no cantinho e o Ronaldo meteu pela linha de fundo, diga. Bola dificílima, principalmente porque ela deu uma quicada antes, né, Marcos? Pois é. Veja o replay, acompanhe, o Djalminha. Uma bola recuada de graça pelo Guinei, o quarto zagueiro do Corinthians, e que o Ronaldo teve que se virar. Uma bola dificílima, conforme disse o Gilson Ribeiro, defendida pelo Ronaldo, hein, que está garantindo o bicho aí. Corinthians 1-0. Já atingimos 40 minutos e 40 do segundo tempo no Morumbi. É a Supercopa ao vivo pela Rede Bandeirantes no Show do Esporte. A Fiel está sonhando com essa, né? Pode escrever. Corinthians, super campeão brasileiro, né? O campeão da Supercopa. O Corinthians está estreando nesta partida os seus novos uniformes oficiais, né? Com a estrela dourada de campeão brasileiro sobre o escudo, né? Com toda a justiça. Já tirou o Guinei. Todo o Flamengo empurrado no campo de ataque. O Corinthians está recuado. Somente o Fabinho e o Neto um pouco mais à frente. Olha o Flamengo chegando. Olha o Júnior. Edson. Ainda o Flamengo. Jacenir tirou. O Edson tocou a bola difícil ali pro Jacenir, mas ele conseguiu aliviar. Já retoma em volta o Flamengo, cresce o Flamengo nos últimos 4 minutos de jogo. Está perdendo por 1-0 o Corinthians perto da Supercopa. Ailton. Procura o Júnior, que de cabeça tentou a triangulada ali com o Nélio. O Guinei tirou e o Edson, esperto, vem puxando o Corinthians com o Fabinho. O Zinho em cima, mas o Zinho realmente é só de cercar. O Fabinho já se livrou dele. O Neto não quer contra-ataque, prefere segurar a bola. Está com um olho na bola e outro no relógio. Mesmo com a presença do Nélio, veja, ele recua para o goleiro Ronaldo do Corinthians. Bandeirantes, verão vivo, 91. Quarenta 42 minutos e 45 do segundo tempo no Morumbi. Supercopa ao vivo no Show do Esporte. 1-0 Corinthians, gol de Neto, gol marcado aos 25 e 30. Num cruzamento do Fabinho, no ar de cabeça, o Neto ganhou do Zé Carlos. Quando a bola pingou atrás do goleiro, ele girou de pé direito e meteu lá dentro, você lembra? E olha o Neto. Com o Fabinho. Está aberta a zaga do Mengo. Olha o Edson chegando pela esquerda. Cortou bem pro pé direito, afunilou pro Neto, deixou passar. Olha a chance do Paulo Sérgio. Zé Carlos de munhecaço alivia. Bom momento do Corinthians neste contra-ataque. E tem mais, hein? Jacenir. Olha a cruzada. Zé Carlos agora absoluto no lance, se antecipando ao comandante de ataque corintiano. Logo outro temporal. Agora eu acho que não vai ter escapatória, não. Ah, essa vai ser para ir embora de lanche, hein? Se a chuva vier com a intensidade que está prometendo, né? Nuvens, veja o céu da capital paulista. Nuvens negras, né? A chuva parou só para que Flamengo e Corinthians pudessem decidir a Supercopa sem maiores problemas para você aqui no Show do Esporte. Estamos em cima da hora, 44 minutos, faltando 1. Corinthians 1-0, gol de Neto. Olha o toque do Flamengo procurando espaços na zaga do Corinthians. O Corinthians com as suas peças recuadas, congestionando tudo, diminuindo espaços. Júnior, ela escapuliu do Júnior. E o Edson. O Corinthians procura se agarrar nesse 1-0, o que lhe dará o título. Sabe que o Flamengo é perigoso até o último minuto. E está dentro das características normais do time, né? E do jogo, né, mano? Tá certo. Recadinho para o Gilson e para o Olivério. Terminando o jogo, estaremos de volta diretos ao Morumbi.
45 cravados do segundo tempo. Se ficarmos assim, o Corinthians conquista o seu primeiro título na temporada de 91. Daqui a pouco o Juarez, na sua pincelada final, dirá se com justiça ou não, né? O gol de Neto aos 25:30 deste segundo tempo. Olha o contra-ataque do Corinthians. Escapuliu bem o Paulo Sérgio, livrou-se do Rapa do Piá. Chegou no fundo, vai de perfil, encostou o Edson, encostou o Neto. Zé Carlos se antecipa ao cruzamento que vinha para o Edson e ficou com ela. Talvez o lance mais agudo do momento final da partida. Juarez Soares, Corinthians 1-0. Corinthians, se ficarmos assim, campeão da Supercopa. Tá correto? Foi um jogo muito equilibrado, muito difícil, mas o Corinthians ganhou bem. Meteu uma bola na trave, fez um gol. Quando o Flamengo teve que ir para frente, o Corinthians ainda criou novas situações como essa agora, com o Zé Carlos jogando bem. O mesmo Corinthians que terminou o campeonato com o título de campeão brasileiro. Neto fazendo o gol, bem posicionado, Ronaldo fechando o gol e o time correndo muito. Está de bom tamanho, portanto, se ficarmos assim, a Supercopa para o Corinthians. Já temos 1 minuto além do tempo regulamentar. Corinthians 1-0 em cima do Flamengo. Corinthians campeão brasileiro, Flamengo campeão da Copa Brasil. Hoje às 20h15, totalmente selvagem, inédito na TV. Cartão Clube, na Rede Bandeirantes. Termina o jogo, o Corinthians é o campeão da Supercopa. 1 Corinthians, 0 Flamengo, gol de Neto. Bandeirantes, Verão Vivo 91.